Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família em graça. Também de antemão, eu quero convidar aqueles que ainda não se inscreveram no canal, que só fazem assistirem os conteúdos deste canal. Eu convido vocês a participarem de forma direta, se inscrevendo no meu canal, deixando o seu like, compartilhando as mensagens, com respeito, deixando os seus comentários, e juntos nós iremos continuar reinando em vida em perfeita vitória. Eu quero trazer uma pequena reflexão nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal, que tem como tema Iau habitando com os homens. Iau habitando com os homens, ou seja, o nosso Pai habitando com seus filhos aqui na terra. E o texto principal se encontra aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, que diz assim: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Iau habitará com eles, eles serão o povo de Iau, e Iau mesmo estará com eles. Vou ler novamente. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus, ou seja, de Iau, com os homens. Deus, Iau, habitará com eles, com os homens. Eles serão povos de Iau, e Iau mesmo estará com eles. Oh, glória! Meus irmãos, já nascemos sendo esse templo vivo do Deus vivo. Já nascemos com a comunhão entre Iau, o Pai dos Espíritos, e os filhos aqui, os filhos dele aqui na terra. Então, nós já estamos nele e ele em nós, e nada nos separa do amor do Pai, nada nos separa dessa comunhão que está entre Deus e os homens aqui na terra. Então, observem que é muito gratificante nós conhecermos essas verdades que estavam ocultas de nossas vidas, da nossa mente. Estamos vivendo tempos de conhecimentos que nos traz liberdade, que nos traz descanso, que nos traz paz, que nos dá uma sensação de bem-estar e nos leva a águas tranquilas. Oh, glória! Eu nunca vivi num âmbito espiritual como eu estou vivendo agora. Eu estou vivendo os melhores dias de minha vida, apesar de qualquer tipo de dificuldade aqui, no âmbito físico, terreno. Mas no âmbito espiritual, entendeu? Essa sensação, esse evangelho me preenche quando eu passo por adversidades. Me traz descanso. E hoje eu posso dizer que eu estou vivendo no descanso do Pai. Então, observe, meus irmãos, o texto que foi lido foi uma visão dada ao apóstolo João ali na ilha de Patmos, há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. E nessa visão, o próprio Iau, o próprio Criador, ele diz, foi mostrado a João aqui, que ele viria estar presente na vida dos homens.
E nós já nascemos com essa presença do Pai, do Criador em nossas vidas. Então, o próprio Iau, o próprio Deus estaria, entendeu? De uma forma gloriosa, de uma forma direta, de uma forma presente no âmbito espiritual, convivendo em comunhão com o homem de todas as nações da Terra, do planeta Terra, do mundo global, do mundo cosmo. Então, o próprio Iau estaria vivendo entre os homens uma comunhão que aconteceu já há 2000 anos atrás, entre Deus e o homem. Então veja que após o pecado adâmico, o homem, ele teve uma separação, um desligamento da presença do Pai, do Criador. Todos foram afastados da presença de Deus. Todos estavam afastados. Todos aqueles que nasciam já nasciam, entendeu? Afastado da presença de Deus. Então, o pecado passou, atingiu a todos os homens e Deus, na sua soberania, entendeu? Deus, na sua soberania, ele olha para a terra e ele vê um povo que ainda não era nação. Eu estou falando de Israel, onde esteve no cativeiro egípcio por 430 anos ali, decorridos, e Deus agora, ele olha para a terra, naquele tempo ali, e levanta Moisés para ser o libertador daquele povo, que vivia num cativeiro egípcio. Então, na saída daquele povo, naquela peregrinação até uma terra prometida, até uma área geográfica, a terra de Israel, a terra que manava leite e mel. Então, houve naquele percurso da saída do Egito para a terra prometida, Deus chama Moisés e manda Moisés construir um tabernáculo. Um tabernáculo, ou seja, conhecido como tenda da congregação, onde Deus descia, se manifestava em sua Shekinah. A Shekinah de Deus descia, falava com Moisés, dava instruções a Moisés, entendeu? Para que Moisés passasse para o povo, e ali naquele tabernáculo ali, na tenda ali, tenda conhecida como tenda da congregação, a presença do Criador, entendeu? Era visível assim, no âmbito espiritual. Não é que Moisés, ele via o Deus, mas ele ouvia a voz de Deus. Deus se manifestava ali. Então, observe que Deus, ele passava orientações para Moisés para passar para o povo. E observem que quando o povo entra na terra prometida, as gerações vai passando, uma geração vai vindo outra geração, que sempre será assim, uma geração vai, outra geração vem, e a terra permanece para sempre. O mundo global, o mundo cosmo vai permanecer para sempre. O que passa é as gerações que vai passando. Então foi passando de gerações, de gerações, até chegar no tempo dos reis. E Davi, ele olha e vê que ele está numa casa, mas ele queria construir algo, uma área geográfica, um espaço para colocar a Arca da Aliança, entendeu? Onde era a representação do Deus vivo. Então observe, meu irmão, que Davi ele não consegue fazer essa construção, essa edificação. E o seu filho Salomão é quem consegue levantar o templo, construir um templo. E ali era uma representação, ainda era sombra da realidade. Então, tudo aquilo ali foi construído, um templo de pedra, para colocar ali a Arca da Aliança, os utensílios que representavam ali naquele período, no período da lei de Moisés. Então, Salomão,
ele construiu esse templo. Esse templo, entendeu? Não era o verdadeiro templo que iria subsistir, existir pelos séculos dos séculos. Veja que esse templo ele é destruído uma vez. Depois esse templo, com o passar do tempo, ele é reconstruído. E esse mesmo templo que foi reconstruído, ornamentado, não é? Era uma beleza ornamentada, chamava a atenção. O próprio Yahusha, quando ele veio, o Messias, entendeu? Há 2000 anos atrás, ele profetiza a queda desse templo. Observe que o próprio Yahusha, o Filho do Homem, o próprio Deus, ali, naquela manifestação de carne e sangue, na pessoa de Jesus Cristo, ele profetiza a queda desse templo. E esse templo ele vai ser destruído. Esse templo ele vai ser derrubado. Entendeu? O fim do velho Aion, o fim de um governo humano de sacerdotes levíticos. Então, Cristo na cruz, ele cancela a dívida. Então, Cristo ele foi a ponte principal que religou de novo o homem a Deus. O homem volta à presença de Deus. Então, observe que o templo, para os judeus, era o símbolo maior daquele povo que se tornou um povo religioso. Nós sabemos da história. Porém, Jesus, ele profetiza a queda desse templo. E isso vai acontecer. Então, observe que, imagine Jesus naquele tempo, chegando para um povo, entrando pelas portas de Jerusalém, e Jesus sabendo, e Yahusha sabendo, que aquele povo era um povo que estava em transgressão, um povo que estava em desobediência, foi um povo que iria rejeitar o Messias. Ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Então imagine Jesus chegando ali, e Yahusha chegando dizendo que ele era o caminho, a verdade e a vida. Como? Para um povo que ia no templo buscar a verdade, buscar a presença de Deus. E Jesus agora vem na contramão da lógica, dizendo que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, observem que como foi a reação desses judeus, desses religiosos da época, desses líderes religiosos da época, ao ouvir Jesus falando que ele era o caminho, a verdade e a vida. E isso, Yahusha arrastava multidões com seus sermões, com seus ensinamentos. Entendeu? Então, observe que Jesus, ele chega para a mulher samaritana e diz, a mulher faz uma pergunta sobre adoração. Ela diz, os nossos pais adoravam, diz que a adoração a Deus é nesse monte. E vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém. Jesus disse, mulher, chegará a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E já chegou essa hora. Por quê? Porque o Pai é espírito. Entendeu? E ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que o tempo tinha chegado, que nem no monte, e nem em Jerusalém no templo, e nem em um lugar que fosse uma área geográfica determinada e estabelecida, o Pai não estaria ali. O Pai estaria em qualquer lugar que você quisesse adorar, que você quisesse ter comunhão com o Pai. Então a comunhão passou a ser em qualquer lugar, num âmbito espiritual. Então observe que o próprio Jesus, Yahusha, ele profetiza a queda desse templo. E a adoração ao Criador, quando Jesus fala, não seria mais no monte, não seria no templo, seria em qualquer lugar. E nós já nascemos com tudo isso pronto, só que nós não sabíamos. Isso foi, entendeu? Escondido de nós. Isso foi por décadas, por séculos, por anos, entendeu? Escondido do nosso conhecimento.
Eu não sei, eu sempre costumo dizer, talvez os homens, os teólogos, os doutores aí da lei, né, nos dias de hoje, talvez esses homens, eles não conseguiram entender, ou entenderam e ocultaram de nós. Eu tenho vários estudos que, se eu fosse trazer aqui, para mim é um jornal antigo. São coisas que são estudos que já estão amarelados, empoeirados com o passar do tempo e que para mim não serve mais. Entendeu? Não adianta trazer estudos para mim, trazer estudos que eu já sabia antigamente, que eu joguei num cesto de lixo. Nós estamos hoje num novo entendimento. Nós tivemos os nossos olhos abertos e nós conseguimos enxergar e entender hoje que a adoração, servir ao Pai, é no Espírito. Nós estamos hoje em novos céus e nova terra, que foi mostrado a João ali em visão. Logo após o juízo, ali quando acontecia o juízo, entendeu? João estava vivendo aquele período, ele estava preso. Mas foi mostrado a João, entendeu? Os novos céus, a nova terra, a nova Jerusalém no âmbito espiritual. Uma nova aliança. E onde agora seria Deus reinando, o próprio Pai reinando pelos séculos dos séculos, entendeu? Em todas as etnias da terra, entendeu? Esse reino alcançou. Então, observe, meu irmão, que aquelas palavras que Yahshua com aquela mulher samaritana, quando ele disse, nem no monte, nem em Jerusalém, ele disse, mas em qualquer lugar, era isso que ele estava dizendo, o reino de Deus passou a ser estabelecido na sua plenitude, onde o próprio Deus passou a reinar. Com a queda do templo, e todos os povos, línguas e nações passariam a estar nele e ele em todos os homens. Então estamos vivendo esse período de plenitude, a plenitude do reino. Para muitos, a graça, o evangelho da graça já acabou, mas nós estamos vivendo a plenitude da graça. Nós estamos mostrando as insondáveis riquezas da graça, que Paulo falou lá em Efésios, para os séculos vindouros. Nós já estamos nesses séculos vindouros. Nós estamos vivendo o reino que é espiritual, que é na nossa consciência, que é na nossa mente. Então não precisamos de buscar o Pai em nenhum lugar. Não precisamos de buscar o reino. Nós já nascemos com esse reino dentro de nós. Nós já nascemos com essa presença do próprio Pai dentro de nós. É o Deus é Yahweh dentro de um vaso de barro. Ou seja, num âmbito espiritual. Barro, o homem barro, matéria, mas esse Deus dentro de nós, no âmbito espiritual. Você está entendendo, meu irmão, como isso é claro? Veja que o tabernáculo de Deus, com os homens em todo lugar do planeta, do mundo global, a união entre Deus e o homem em qualquer lugar. Veja o que foi mostrado a João em visão. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Como isso é maravilhoso, meu irmão, e gratificante. Vou ler novamente. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Yahweh com os homens. De Yahweh habitará com eles, eles serão povos de Yahweh, e Yahweh mesmo estará com eles. É o cachorro aqui que está latindo pra caramba. Entendeu? Então observe, meus irmãos, que a nova Jerusalém, a presença de Deus com os homens, está no âmbito espiritual. Não existe mais separação entre Deus e os homens. Deus passou a conviver com os homens, sendo Ele mesmo o templo e morada
em nosso espírito. Como isso é maravilhoso. Isso nos traz um descanso, meu irmão, e nos leva, vou repetir, a águas tranquilas, ô glória, nos traz descanso e paz. Então, hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo, do próprio Deus em nosso espírito, no âmbito espiritual, e nada pode nos separar do amor do Pai. Nada, nem a morte, nem as tribulações, nem o porvir, nada, nenhum tipo de adversidade separa. Pode nos separar, pode nos tirar da presença do Pai. O Pai dos Espíritos no âmbito espiritual, no nosso espírito. Isso nos traz descanso. Eu não estou aqui ensinando ninguém, pregando para ninguém. Não. Eu não estou ensinando a ninguém, eu estou mostrando a realidade do que nós somos hoje, nele e ele em nós. Nós somos o templo, é uma conexão entre o Pai e os homens aqui na terra. Então é essa palavra que eu quero deixar. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal, o canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe as mensagens e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiros da Fé, e do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.